Eu acho importante a gente falar sobre raiva hoje, porque nesses últimos dias eu falei com vocês sobre culpa e responsabilidade. E é interessante que a minha ideia a princípio era falar de alguns casos que eu estava percebendo aqui de pessoas que não se assumiam responsáveis pelas suas atitudes e não viam consequências dos seus atos, porque muitas vezes elas não tinham intenção e achavam que aquilo ali bastava. Mas aí depois eu fui tendo alguns retornos e eu vi que também tem muita gente que tem culpa demais. E do mesmo jeito que não se sentir responsável faz mal, porque se a pessoa não sente que ela tem um pinguinho de culpa, ela não vai se desculpar, ela não vai melhorar como pessoa, ela não vai repensar a sua atitude, também a gente ter culpa demais faz mal. Porque a culpa em excesso, ela paralisa, ela faz com que a gente tenha pensamentos como esse aqui, de eu deveria fazer isso, eu sou uma pessoa má, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, um pensamento mais inflexível, mais rígido. E ninguém consegue ser rígido assim, né, o tempo todo. Mas racionalmente a gente sabe que quando acontece algum evento, quando acontece alguma coisa, não é culpa só de uma pessoa, não é responsabilidade só de uma pessoa ou de algum fato. Mas é difícil a gente muitas vezes pensar dessa maneira quando a emoção está muito forte. Nesse momento, o que eu recomendo fazer então? Respirar fundo, acalmar e depois avaliar aquele pensamento. Uma das técnicas que eu posso falar com vocês, que vocês podem fazer em casa mesmo, é a técnica da torta de responsabilidade. Então eu coloquei um exemplo aqui, olha só. Vamos fazer de conta que aconteceu um acidente, que você bateu o seu carro. E aí você se sente muito culpado por aquilo. Nossa, eu causei um acidente, eu tô mal com isso, não consigo dormir mais. Fica remoendo aquela culpa. Então você vai listar as possíveis causas daquele acidente. Eu coloquei aqui, por exemplo, eu estava distraído, então por isso que eu estou me sentindo muito culpado. Eu estava no celular, ou eu estava pensando em outra coisa. Mas também tiveram outros fatores. Estava chovendo naquele dia, era noite. Eu não sei se para vocês é mais difícil dirigir à noite. Para mim é muito mais difícil, isso para mim seria um fator. E o outro estava correndo, ele também tem uma parcela de responsabilidade ali. Aqui foram as coisas que eu pensaria diante de um acidente. Não que isso tenha acontecido comigo, é uma situação que eu imaginei, eu também não sei se aconteceu com você. Mas o importante é que sejam coisas que sejam importantes para você, que façam sentido. Porque às vezes outra pessoa vai falar assim, ele passou sinal vermelho, e para você aquilo não faça sentido. Então ela não pode entrar aqui não, tem que ser alguma coisa significativa. Aí nós vamos pegar o fato de estar chovendo, o quanto isso contribuiu para o acidente. Pode ser, sei lá, 20%, vamos pensar de 0 a 100, tá? Aí vocês vão colocar aqui 20. O fato de ser à noite, o quanto isso contribuiu para esse acidente? Não sei, para mim seria 30, porque para mim é mais difícil dirigir à noite. O fato da pessoa estar correndo muito, o quanto você acha que isso contribuiu para o acidente? Então, sei lá, 30 também. A pessoa estava correndo, não deu tempo dela frear. Aí a gente somando, olha, 20 mais 30, 80, né? O quanto sobrou para você de responsabilidade? Sobrou 20. Então a sua parcela deixa de ser a culpa total para ser 20% daquele acidente. Olha como que isso ameniza, né, a situação. E aí você vai e pega a sua responsabilidade, pensa como que você vai agir de uma próxima vez, você não pode ficar dirigindo distraído sempre, mas para de remoer como se aquilo fosse só uma culpa sua, só responsabilidade sua. E segue sua vida. Coloca sua culpa no bolso e segue. Outra coisa que me falaram também é sobre a culpa em relação aos filhos. A pedir coisas para os filhos, a mandar, exigir responsabilidade, porque às vezes os pais trabalham muito, tem pouco tempo com aquela criança, mas até que ponto que a gente tem que ceder tudo para compensar alguma coisa? Como que eu gosto de fazer? Eu penso sempre o seguinte:
só, a gente tem problemas e dúvidas em relação à vida, em relação aos filhos, e a gente tem que traçar uma meta. Por exemplo, meu filho não gosta de arrumar o quarto. Eu posso ir lá arrumar para ele, ou pagar a faxineira para arrumar, mas qual que é a minha meta? A minha meta é que ele seja organizado e independente. Se eu arrumo um quarto para ele, eu me aproximo dessa meta ou eu me afasto dela? Então, ensinar a pescar é melhor que dar o peixe, né? A gente trabalhar nesse sentido, então, de qual é a minha meta e como que eu vou me aproximar dela. Tudo que a gente for fazer, se a gente estiver claro onde a gente quer chegar, é mais fácil para a gente saber qual que é a nossa atitude e não ficar preso lá no eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo de uma maneira disfuncional. É melhor para o meu filho eu fazer dessa maneira. Se a gente não tem muita clareza qual que é a meta, a gente vai ficar nessa confusão, nessa dúvida e não vai saber o que fazer. Bom, mas eu comecei esse vídeo, se eu me lembro, era para falar da raiva, né? E por quê? O que a raiva tem a ver com isso tudo? Se a culpa, eu vou voltar lá naquela primeira folhinha. Se a culpa diz de eu deveria ser assim, eu deveria fazer isso, ou tem que ser assim, a raiva, ela fala do outro. Ele deveria ter feito isso ou aquilo. Ela tem que me ajudar, ela precisa fazer assim. E quando essa regra interna, que é uma crença, é violada por outra pessoa, eu fico com raiva dela. As pessoas às vezes não gostam de falar que estão com raiva porque aprenderam que esse sentimento é ruim, é feio. E não é. A raiva, da mesma forma que a culpa e que todas as emoções, ela vai ser saudável na medida certa. E ela pode ser desde uma irritação, frustração, até chegar a fúria e ira. A fúria e ira a gente tem que tomar cuidado, porque aí vem a explosão. E a raiva também ela vai vir de pessoa para pessoa, de acordo com suas crenças. Vamos supor, uma pessoa pode ficar super tranquila se alguém fala que ela tá feia ou que ela tá acima do peso e ficar bem irritada se ela precisa esperar em alguma fila ou algum atendimento. E outra pessoa pode ficar mais brava, mais nervosa se alguém fala da aparência física dela, e em contrapartida fica lá super de boa, aguardando alguém, tendo que esperar. Isso vai depender. É importante a gente saber isso, porque quando a gente vai praticar um ato de empatia, não basta a gente falar assim, eu não ficaria nervosa nessa situação. A gente tem que pensar com a cabeça da pessoa. O que ela pensou para ficar irritada ali naquele momento? O pensamento é a voz da nossa emoção. Se eu pensar, nossa, o médico está demorando muito para me atender, quem que ele pensa que é para atrasar a minha consulta, eu vou ficar com raiva dele. A outra pessoa, se não tiver empatia, vai falar assim, lá, nervosinha, fica com raiva à toa. Então, praticar esse exercício. E por trás de uma raiva, vai ter uma tristeza, quer ver? Se eu estiver frustrada, por exemplo, a frustração é quando eu penso que alguma coisa iria acontecer, eu gostaria que alguma coisa acontecesse, essa coisa não acontece. Então, se eu espero ir bem numa prova e vou mal na prova, eu vou ficar frustrada. E aí eu vou pensar, poxa, eu sou burra mesmo, eu fui mal nessa prova. E se eu penso que eu sou burra mesmo, eu não vou ficar com raiva mais, eu vou ficar triste comigo, porque eu vou me sentir pior do que outra pessoa. Se eu tenho também a expectativa de mandar uma mensagem para alguém e aquela pessoa me responder na hora e a pessoa não responde, posso ficar frustrada também, brava, e vou pensar, nossa, quem que aquela pessoa pensa que é? Eu respondo ela rápido e na hora que eu preciso ela some, vou ficar inicialmente brava com ela, mas depois a tendência é eu pensar, aquela pessoa não gosta de mim, não me acha tão importante quanto eu a considero importante. E sendo não importante para alguém, eu vou ficar triste também. É por isso que eu afirmo para vocês que por trás de toda tristeza, de toda raiva, a gente encontra uma tristeza. Por isso que a gente vê as pessoas chorando de raiva ou pessoas depressivas, irritadas, por causa dessa característica. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo que eu postei aqui agora e nos vemos em breve.